pessoal, vamos ver nessa videoaula como que algumas regiões geométricas no plano são transformadas pela exponencial complexa. Então lembrando que a exponencial complexa também é uma função inteira, definida de C em C, dada por e elevado a z, e se a gente escreve z como x mais y, então e elevado a x mais y nada mais é do que e elevado a x vezes e elevado a y. Então dessa forma a gente vê que e elevado a x é o módulo de e elevado a z e y é o argumento de e elevado a z. E aí eu vou começar com algumas regiões, vamos começar a ver primeiro o que acontece se eu pego aqui no plano xy uma reta x igual a constante e transformo pela exponencial complexa. Então considerem todos os pontos aqui complexos em cima dessa reta, por exemplo, x igual a c. Então a pergunta é, onde que essa reta é levada aqui no plano V quando eu aplico a exponencial complexa nos pontos dessa reta? Então observe que se a gente tem x igual a constante, então eu vou ter pontos lá no plano V que tem módulo igual a constante, porque isso daqui vai ser uma constante, e argumento é que vai variar. Então qual é o lugar geométrico dos pontos que tem módulo constante, ou seja, que tem distância até a origem igual a uma constante e argumento variável? Então eu estou exatamente num círculo de centro na origem e raio igual a esse módulo, que no caso aqui é e elevado a c. Então observe que a exponencial complexa ela leva uma reta num círculo. E agora se eu pego, por exemplo, y igual a constante, já as retas paralelas a x, o que vai acontecer? Então se eu pego, por exemplo, aqui y igual a c, lá no plano V, o que a gente vai ter? Observa que agora a gente tem que o argumento vai ser constante, isso daqui vai ser constante. Então eu estou olhando para todos os pontos no plano que tem módulo variável, então módulo são vetores cujo módulo é variável, mas o argumento é sempre o mesmo, ou seja, o ângulo que eles fazem com o eixo x é sempre o mesmo, no caso y. Então isso é levado numa semi-reta aqui, cuja inclinação é exatamente y, aqui partindo aqui do eixo U, no sentido anti-horário, essa inclinação é igual a y. Então essa reta y igual a c é mandada nessa semi-reta aqui de inclinação y. Então se a gente junta essas duas informações, olha o que a gente obtém. Então se eu considero esse retângulo aqui no plano xy, ele vai ser levado, observe que ele é composto, eu peguei um retângulo aí paralelo com retas cujos lados são retas paralelas aos eixos coordenados, então esse retângulo é enviado nessa região aqui no plano V, já que aqui esse lado, que é o eixo que está em cima do eixo Y, o eixo Y tem x igual a zero vai ser enviado num círculo de centro na origem e raio e elevado a zero, que é 1. A outra parte aqui, x igual a 1, a reta constante aqui, x igual a 1, vai ser enviado num círculo de centro na origem e raio e elevado a 1, que é esse externo aqui. E as retas y iguais a constante, aqui no caso y igual a meio e y igual a 1, vão ser enviadas nessas outras duas retas aqui. Então, fazendo a interseção dessa região, então os pontos internos aqui do retângulo vão ser enviados nesse pedaço aqui dessa coroa circular, pela transformação exponencial complexa. E outra região, se a gente considera uma região retangular, mas agora eu estou olhando para a faixa inteira, então primeiro eu queria falar dessa faixa aqui no plano xy, que é a faixa y entre 0 e π. Então se eu olho essa faixa toda, então se eu estou olhando aqui para y maior ou igual a 0 e menor ou igual do que π. Essa faixa é levada pela exponencial complexa em todo semiplano superior aqui do plano UV, Então isso em aplicações, isso é bem importante, mapeamentos que levam uma faixa num semiplano. Então a exponencial complexa faz isso com a faixa de 0 a π, ela é enviada no todo semiplano aqui, e de tal forma que a faixa aqui da esquerda, a parte dos x negativos, esse
retângulo aqui, suponho que aqui o B é π, tá? Então esse retângulo vermelho, ele é enviado aqui no interior do círculo de raio 1, porque a parte dos x negativos, observem que aqui a gente está com x negativo, né? E aí o módulo desses números vai ser dado por e elevado a menos x, onde x é positivo. E e elevado a menos x é 1 sobre e elevado a x. Então, isso vai me dar módulos menores que 1 aí, né? Então, essa faixa infinita é mandada no semiplano, mas dessa maneira, a faixa da esquerda é mandada no interior do círculo de centro na origem raio 1 e a faixa da direita em todo o restante aí do semiplano. Então, essas foram algumas regiões, né, mapeadas pela exponencial complexa.